Sentimento de dever cumprido. É desta forma que Joaquim Esperancinha, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que está em gestão corrente, avalia o trabalho que foi efetuado durante os últimos anos, período em que houve lugar a uma polémica reorganização nos hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, mudanças essas que, apesar dos protestos das populações, nomeadamente a Nabantina e a Torrejana, foram apontadas como exemplares pelo Ministério da Saúde. Basta dizer que, em termos de indicadores financeiros, em 2011 apresentava custos na ordem dos 104 milhões de euros, com 30 milhões de resultado líquido negativo, enquanto já em 2013 esses números tiveram uma redução para os 82 milhões no primeiro parâmetro e para os 4 no que diz respeito aos resultados líquidos. O Conselho de Administração já terminou o mandato e, como tal, o Centro Hospitalar está em gestão corrente, sendo que nem o lugar de diretor clínico está preenchido face à saída de Paulo Vasco. Na hora do balanço, Joaquim Esperancinha deu conta das alterações que foram feitas e disse que foram necessárias para garantir a sustentabilidade do CHMT. Há aqui duas situações. O facto de não termos diretor clínico desde final de fevereiro de 2014, e, portanto, a parte técnica não está representada e eu represento, digamos, a parte da gestão. Tinha 3 assuntos para falar convosco. Um era a apresentação dos resultados, que em vez de fazer aquela apresentação, que é difícil para vocês, para ver se tomarem nota de tudo, começou um balanço de 2013, 2011, 2014, com as medidas, posso passar a explicar, com as medidas, enfim, que foram tomadas. Entendi que passá-las a papel era mais fácil depois, digamos, para construir a notícia, e aqui também, se quiserem ver as principais medidas que estão aqui elencadas, e depois também, tanto na parte essencial como na parte económica, a parte económico-financeira. Começa pela estratégia, se quiserem seguir o documento. A estratégia é uma transparência. Como? Sim. É um documento mesmo muito caro, este documento, que é um documento que serviu de base desde dezembro de 2011 até hoje, em que foram definidos os grandes pilares, que é melhorar a prestação dos cuidados de saúde aos utentes, e ao mesmo tempo uma situação muito difícil, garantir a sustentabilidade económica ou financeira da instituição. Foram definidas as primeiras 4 grandes linhas estratégicas que estão aqui. São a reorganização das urgências, a complementariedade entre as unidades, a concentração de serviço e a cultura institucional única. Mais tarde, avançámos para a diferenciação como fator de crítico de sucesso. É a minha opinião que os hospitais, nomeadamente o centro hospitalar, só terão viabilidade no futuro se conseguirem diferenciar-se. Depois vão ver aqui nas medidas. Com estas linhas estratégicas, que foram levadas à prática no primeiro trimestre de 2012, foram efetuadas algumas medidas que estão aqui na segunda folha, que diz principais medidas de reestruturação, na linha A, reorganização das urgências. Eu não vou lê-las, mas terão cuidado de ver. A concentração de serviço, o que é que consistiu a concentração de serviços, são tantas. Depois, a complementariedade entre as unidades e a cultura institucional única. Mostrar-me-ia mais sobre a diferenciação, que é a última linha estratégica, aquela que é muito cara. Eu chamei-lhe esta linha, diferenciação como fator crítico de sucesso, aumenta a oferta promovendo a qualidade. E aqui, já depois da reorganização ter terminado, entendemos que era preciso fazer uma segunda fase, uma segunda etapa, que era a diferenciação do centro. E fizemos-lo como? Isto vou ler. Desenvolvimento da nefrologia com ampliação de número de postos de hemodiálise de 11 para 20. É um projeto que está em curso, está já aprovado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, e está previsto o seu funcionamento para o início de julho. Será uma unidade de referência para todo o distrito. Quer dizer, todos os doentes deverão ser referenciados para a unidade de Torres Novas. Foi criado um centro cirúrgico de acessos vasculares. Portanto, os doentes que necessitam de fazer hemodiálise são de acessos vasculares
e até esta altura teriam que ir a Lisboa fazer os acessos. Agora o médico vem ao encontro do doente, que me parece que é uma comunidade muito grande. Há um outro projeto também, enfim, que é muito, muito querido, que é o desenvolvimento da cardiologia no Centro Hospitalar do Médio Tejo, com a criação de um laboratório de hemodinâmica, nomeadamente aqui na Unidade de Torres Novas. É um projeto que está concluído, foi apresentado à tutela, houve diversas reuniões, mas ainda está pendente da autorização superior. Era um projeto que os laboratórios de hemodinâmica, ou as unidades de hemodinâmica, só se justificam para áreas de influência superior a 500 mil utentes. O Médio Tejo tem 250 mil, se partir do princípio que a Lesíria tem outros 250 mil, não terá, mas 250 mil, 500 mil. Avançando um bocadinho mais para o norte alentejano, tem umas deficiências nesta área, o LIS de Porto Alegre e também o LIS de Castelo Branco, estaremos a falar de 700 mil utentes. Os 700 mil utentes, segundo as guidelines europeias, justificam perfeitamente uma unidade de hemodinâmica. Eu sou muito defensor desta unidade, parte sempre de um princípio. Eu, sendo engenheiro, aprendi com os médicos que entre o primeiro sintoma de infarto agudo do miocárdio e a intervenção não deve decorrer mais de 3 horas. Eu ponho sempre esta situação. Quem está em Mação, em Vila de Rei, em Abrantes, desde que tenha o primeiro sintoma e que fala com o familiar e passa a expressão, toma o chá e vai à meia hora está na urgência, depois está a meia hora na urgência, já passou 1 hora, dificilmente estará em Lisboa, numa unidade de hemodinâmica, a fazer um cateterismo de intervenção que, se for para além das 3 horas, lhe deixa mazelas ou sequelas seguramente no coração. Eu isto vou falar aqui, não está aqui o diretor clínico, enfim, fui aprendendo isto com eles, e, portanto, esta é a minha justificação para ter no distrito uma unidade de hemodinâmica que se justifica perfeitamente, partindo do princípio que temos 700 mil utentes, e que já lhes disse onde é que eles estão. 250 mil no Médio Tejo, 250 mil na Lesíria, 100 mil no Norte Alentejano e 100 mil em Castelo Branco. Portanto, é um projeto que não traz déficit para o Médio Tejo, foi elaborado de forma, também não vou dizer que traz benefícios económicos, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a prestação de cuidados, salvar vidas, e que com isto salvam-se vidas. Mas não é daqueles investimentos, assim, olha, é um investimento que custa 2 milhões, onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Isto está estudado, está bem estudado e justificado, portanto não teria custos para o Centro Hospitalar Médio Tejo. Agora, há uma coisa que eu tenho de dizer aqui. Tenho defrontado com este projeto, eu vou ser forte nisto, não sei depois como é que passo hoje de notícia, com os lobbies. Os lobbies das grandes cidades têm-se oposto fortemente a que o Médio Tejo tenha esta situação. Tenho falado com a tutela, com a ARS, sim, mas parece-me haver aqui alguma dificuldade em entender esta unidade e contrariar, digamos, a opinião dos chamados especialistas nestas matérias que dizem que as unidades de hemodinâmica que não devem ser espalhadas por países. Eu estou de acordo. Mas estamos a falar de 700 mil habitantes, estamos dentro das guidelines europeias. Portanto, aqui justificava-se uma. Agora, provavelmente há outros sítios onde não se justifica. Tenho tido muitas dificuldades com os defensores que as unidades devem estar concentradas nas grandes cidades, que para mim é um erro, acho que sim, senhor, que as grandes cidades, em vez de terem 7, devem ter provavelmente 4, é suficiente, e que algumas devem ir para o interior de forma a obviar aquela situação que falei no início, das 3 horas, que é chamada o tempo porta-balão, desde que o doente chega ao hospital até que é feita a intervenção. Eu digo que está pendente da autorização e neste momento não estou muito otimista que se consiga, enquanto a hemodiálise é uma situação que está só pendente de uns documentos para o Tribunal de Contas, esta vez muito difícil, me parece que os médicos querem, alguns médicos querem, é que os doentes vão de Castelo Branco para Lisboa, ou de Castelo Branco para Coimbra, ou, se for possível, de Castelo Branco para o Porto, para manterem lá os seus serviços com grande aparato e com grandes números. Mas não é isso que é a prestação de cuidado e a aproximação de cuidados aos utentes. Não é isso. Depois, desenvolvemos também na oftalmologia a área da cirurgia refrativa ou LASIK, que era um equipamento que estava aqui há uns anos,
não estava perfeitamente aproveitado. Desenvolvemos a pneumologia, com aumento da capacidade instalada nas polissonografias, o estudo do sono, que hoje cada vez mais é importante para as populações, e que nem toda a gente dá a importância que esta patologia tem. Desenvolvemos a pediatria, com o início da atividade da cirurgia pediátrica e apoio da cardiologia pediátrica aqui em Torres Novas. Está em curso a criação de um polo para a cirurgia da mama, apoiada pela cirurgia reconstrutiva e pelo Hospital de Oncologia, que é muito importante. Criação de uma unidade de Oncologia e Consulta Multidisciplinar de Decisão Terapêutica, que já existe. Criação do Hospital de Diabetes, isto agora é exaustivo, não é? Início, isto também é importante, início da cirurgia endoscópica por laser para tratamento da litotrícia renal e vesical. Cada vez mais a opinião técnica dos médicos é que a litotrícia extracorporal deve ser abandonada, aquela litotrícia que é feita por batimentos, para quebrar os cálculos renais, enfim, é efetiva, mas também deixa sequelas no rim e, portanto, é preferível, enfim, esta endoscopia, esta cirurgia endoscópica por laser, porque evita essa situação. Desenvolvemos o serviço de sangue, vai estar centralizado em Torres Novas, vai ser uma referência para o distrito, está hoje em estudo também a colheita em Santarém, porque Santarém não está certificado para fazer as colheitas, também feito aqui pelo serviço de Torres Novas, e o tratamento do sangue é feito aqui em Torres Novas. A criação de um serviço de anatomia patológica, não faz sentido a quantidade de amostras que se retiram, mandá-las para a privada. A implementação do sistema de armazéns avançados e automatização da farmácia. Hoje tudo isto está automatizado, são 44 postos. O que é que isto quer dizer? Quando os medicamentos ou o material de uso clínico saía das farmácias ou dos armazéns, imediatamente era tomado como um custo, mesmo que esses materiais tivessem 2 meses nos serviços. Hoje o que se faz é que só vai a custo à contabilidade, portanto é contabilidade quase na hora, quando o medicamento ou o material de uso clínico é usado. Quando é administrado ao doente, é carregado por através de PDAs na contabilidade, o que faz com que a informação seja muito mais rigorosa do que era de antes e evitando a proliferação de estoques, porque o serviço tinha havia uma tentação de ter, toda a gente tinha que ter estoques, assim como os serviços são repostos em 24 horas, os estoques nos serviços diminuem e, portanto, também o imobilizado, o dinheiro que o centro hospitalar tem investido em medicamentos também reduz. Há um projeto de segurança do doente, cirurgia de controle de infecção, medicação e transfusão, com a implementação de sistemas de nutrição de qualidade. Há um outro também nos é muito caro, que é a implementação do sistema de identificação do doente com pulseira através de código de barra. O doente, quando entra, através da triagem de Manchester, é dado uma cor, posto um código de barras e que o acompanha em todo o seu percurso no hospital. E há uma segurança que o medicamento que foi dado a um doente é mesmo àquele doente, não há erro. E depois, também em termos de fiabilidade da informação contabilística, também é muito melhor. E fizemos aqui uma transição, que foi a criação do Centro de Desenvolvimento do Sistema de Informação. Os sistemas de informação são muito necessários na saúde e, portanto, enfim, Lisboa dá o apoio que dá, faz o que pode, mas para nós era insuficiente. E houve um desenvolvimento de insourcing de diversos sistemas de informação, que foi a gestão dos transportes, que é uma situação muito difícil nos hospitais de controlar, por exemplo, tanta ambulância, tantos transportes. A gestão dos blocos operatórios, a requisição de MCDTs, portanto, a requisição de meios complementares de diagnóstico terapêutico ao exterior, é muito difícil de controlar. Hoje, um médico, quando pede um TAC, por exemplo, só um exemplo, recebe logo um alerta que há menos de 6 meses o doente já fez esse TAC. Se o fez, portanto, quer dizer, se ele disse, bom, se já fez há menos de 6 meses, onde é que ele está? Para não repetir os exames, que enfim, isto é uma deficiência da organização. Portanto, é uma aplicação que nós fizemos, a aplicação dos MCDTs, e é um portal para recursos humanos. Já estamos, há hospitais que já nos estão a solicitar, enfim, que o centro hospitalar ceda a estas aplicações. Estamos agora aqui a negociar, é evidente que isto tem um custo para nós, temos 3 ou 4 informáticos a tempo inteiro a trabalhar nestas aplicações, vamos cedê-los aos hospitais a um custo marginal, enfim, só de
de manutenção das aplicações. Depois, para além disso, fizemos protocolos com os ACES do Médio Tejo, nomeadamente no Centro de Saúde de Orém, onde na pediatria, começamos pela pediatria, que vem à urgência, o médico, todas as segundas-feiras, que é todas as segundas-feiras de manhã, está lá e o seguimento, depois de ele ter vindo à urgência, é feito no próprio Centro de Saúde. O médico hospitalar, isto fica bem claro, não vai substituir o médico de família. O médico de família é fundamental. O que o médico do hospital vai fazer é consultoria a situações muito específicas que possam surgir nos centros de saúde. Queremos estender isto à cardiologia, à medicina interna, enfim, a mais áreas. Também fizemos protocolos com Angola, uma coisa que andava enrolada. Temos neste momento em formação médicos militares, 4 médicos militares da Força Aérea Angolana no Médio Tejo durante 2 anos a fazer formação. E tenho aqui os outros hospitais com cedência das aplicações informáticas desenvolvidas internamente. Bom, isto foi, de uma forma resumida, só li a parte da diferenciação, não li o que foi a reorganização. E passo agora para os indicadores financeiros, que, enfim, causa sempre alguma penso que nós estamos mais preocupados com os indicadores financeiros do que com os indicadores não. Eu acho que as duas coisas têm que estar presentes na mesa. Os indicadores financeiros têm aí um quadro, enfim, que está bem explícito. Os custos passaram de 104 milhões para 82 milhões em 2 anos. O mandato começou em dezembro de 2011 até dezembro de 2013, foram 2 anos. Baixaram 21%. Baixaram 22 milhões. O resultado líquido, que se bem recordam das conferências de imprensa anteriores, tinham atingido quase os 31 milhões em 2011, terminaram em 2013, com menos 4 milhões. Houve uma redução de 87% dos resultados líquidos. Eu quero aqui dizer que os cuidados, o nível da prestação de cuidados estão prestados no Médio Tejo são hoje superiores aos de 2011. Para além da diferenciação. Já vimos aquilo que foi acrescentado. Portanto, é possível fazer mais, gastando menos. Claro que isto tem limites, isto é finito. Não é sempre a apertar, isto é finito. Mas aqui há. E faz-se através da eficiência. Houve realmente aqui um trabalho bastante importante, com o apoio da direção clínica, muito importante, e da parte técnica também da enfermagem, que nos permitiu isto. Reduzir. E depois do EBITDA, que hoje os resultados, olha-se mais para o EBITDA do que para o resultado líquido, tem a ver com resultados superiores ou não, em que baixou de 23 milhões para 10 milhões. E depois numa última folha, enfim, veem que o internamento, aqui eu gostava de chamar aqui a atenção o seguinte, vou olhar assim para a última folha. Em 2011, realmente em algumas áreas, há um decréscimo relativamente em 2013 ou 2011. Porque o 2012 foi realmente um ano com muitas perturbações da reorganização. E, portanto, mesmo isso sentiu-se também na atividade. Quando é 2013 sobre 2012, já não. Então, veem que o internamento, tivemos mais doentes internados, a demora média reduziu 10%, a taxa de ocupação aumentou em 1,6%, o número de cirurgias aumentaram 1,6%, a consulta externa 5,6%, o hospital de dia, as sessões do hospital de dia 16,8%, a urgência aumentou 1,8%, tudo relativamente a 2012, e a maternidade, seguindo a tendência que se passa no país, teve uma queda de 13%. E vejo muito difícil de inverter esta situação. E depois no final, espero que não façam muitas perguntas, é o seguinte: estamos numa média de 750 partos, com um decréscimo anual na ordem entre os 12% e os 13%. Posso dizer que isso é da tutela, mas se os números para manter uma maternidade em funcionamento são 1.500, quer dizer que estamos aqui numa zona complicada e que vemos difícil de inverter esta situação, por diversos fatores, por 2 fatores principais. Porque a taxa de natalidade em Portugal está
está a baixar. Posso dizer que em 2013 houve números aproximados, houve 104 falecimentos e só 104 mil falecimentos e só 86 mil nascimentos. Portanto, quer dizer que a população está a envelhecer. E depois que a maternidade também está numa zona, enfim, que foi uma decisão estratégica de há alguns anos, que, na minha opinião, que não é a zona mais onde vive a população mais fértil. A gente sabe isso, não é? Portanto, estamos aqui confrontados com esta situação, não é? Pois o investimento foi feito e custou 1,5 milhão ou 2 milhões. E agora estamos nesta situação, não é? O protocolo com o AREM tem essa questão da pediatria e fazer também obstetras lá e que sejam os obstetras a deslocarem-se lá e que as grávidas possam... Isto é uma estratégia... Não está em curso ainda. Já também vou explicar porquê. Mas penso que é uma estratégia que, enfim, que é uma boa estratégia, não sei exatamente o resultado. Os resultados vão ver no fim. Isto termina sempre tudo em números. Se os partos aumentam ou não aumentam, não é? Porque a Leiria tem uma grande capacidade de atração. Enfim, isto tem muito a ver também com os médicos, que a grávida segue o médico. Se o médico tem uma ligação à Leiria, vai para a Leiria, não tem a ver com as condições técnicas que possam haver em Abrantes diferentes que há em Leiria. Seguem normalmente os médicos. Não, a tutela, quer dizer, eu tenho que dizer, fazendo o balanço, tenho que dizer que a tutela deu um grande apoio a esta organização do Médio Tejo. Se a tutela não tivesse dado este apoio, há aqui duas entidades que eu gostaria muito de realçar. Vou fazer um balanço. A tutela e os presidentes de Câmara. Eu tenho que fazer aqui um grande elogio aos presidentes de Câmara. Os presidentes de Câmara perceberam que ou havia uma reorganização forte no Médio Tejo, que eles não sabiam qual era, e também nós também, quando chegámos, também não tínhamos bem a ideia. A pouco e pouco vamos avançar. E apoiaram quase incondicionalmente o Conselho de Administração, com uma ou outra discordância, foi possível, portanto, eles foram fundamentais nisto. Claro que também o Conselho o Conselho teve uma proximidade com a CIMT muito forte. Eu ia 4 a 5 vezes por ano à CIMT, fazia uma apresentação, como estou a fazer agora, cerca de 1 hora por aí, e depois punha-me à disposição dos seus presidentes de Câmara para eles perguntarem. Criou-se um clima de grande confiança entre as duas partes. Eu tenho grande confiança neles, e eles têm grande confiança, não é? No Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração não está aqui a pensar coisas para fazer nas costas deles, que eles têm que também dar explicações à população, isso é muito importante. A tutela nos deu aquela força e a coragem para não desistir. E os presidentes de Câmara que perceberam que não é fácil, eu os percebo, alterações que se fizeram, não quero estar aqui a mexer em coisas que já estão passadas. Centralizar a pediatria, concentrar a medicina interna em Abrantes, fechar o bloco operatório de uma unidade, de um hospital ou centro hospitalar, de uma unidade, como foi em Torres Novas, é preciso, digamos, o Presidente de Câmara estar consciente que isto é o melhor para o centro hospitalar. E é assim que eu acho que se devia pensar e não pensar numa forma que está generalizada, toda a gente quer ter tudo. Não se pode ter tudo. Então, olha, ao mesmo tempo estou a ter, isto agora já, perdoe-me esta forma tão aberta, no momento que estou a ter esta conversa convosco, eu pus no mail uma mensagem para os colaboradores, em que já vou passar para outro ponto. E vou-lhes ler, não era para ler, enfim, tendo terminado o segundo mandato no Centro Hospitalar do Médio Tejo em 31 de 12 de 2013, porque o mandato terminou em 2013. Portanto, estou em gestão corrente, também razão, porque o diretor clínico saiu, porque, enfim, há estes vazios. E nem possibilidade de o fazer pessoalmente, quero transmitir-vos que decidi, isto é o terceiro ponto, por razões pessoais, não aceitar o convite de recondução para um terceiro mandato. Isto era o último ponto, que agora que me fez essa pergunta, eu vou-lhe já dizer aqui, foram 2 mandatos intensos, o primeiro entre 2002 e 2005, orientado para os serviços de apoio, o segundo orientado para a vertente assistencial. O segundo mandato tem, contudo, para mim, um significado muito especial, porque as interrogações que se colocavam ao centro hospitalar nos primeiros meses de 2012, todo quem seguiu isto percebeu isso, estão hoje quase ultrapassadas. Há, no entanto, agora para responder à sua pergunta, há, no entanto, na minha opinião, ainda um caminho a percorrer que passa pela consolidação da reorganização levada a cabo no centro hospitalar.
ela não está totalmente consolidada. Eu não digo aqui, mas há pequenos ajustes que é necessário fazer. E não queria usar a palavra, não é ajustado, foi feito muito rápido. Não, a palavra é muito forte, não vou usá-la. Mas é preciso fazer uma reflexão sobre aquilo que se fez. Portanto, algumas medidas que foram tomadas, elas mantêm-se, mas tem que se fazer alguns ajustes finos. É a palavra que eu uso internamente. Alguns ajustes finos que penso que vai ao encontro daquilo que me perguntou. Ajustes finos no sentido de que se o médico deve estar em presença física aqui ou ali, ou se deve estar 12 horas, se deve estar 24 horas, sempre com a preocupação da segurança do utente. A segurança do utente é fundamental. Não pode ser o critério economicista sempre em cima. Provavelmente, nós, em algumas coisas, fomos um bocadinho longe demais. Hoje, quem vier tem que ter essa capacidade de ver e ajustar para que os cuidados de saúde, que é o mais importante, nunca possam ser acatados. Não digo que foi, eu disse, não fomos longe mais, fomos... Agora, sabe que, eu não queria usar, mas agora vou usar. A reunião feita um pouco, começou no dia 16 de janeiro e terminou no dia 1 de março. Passa a expressão, foi à bruta, um pouco à bruta. Mas tínhamos ideias concretas. Ora, quando se faz uma reunião deste tipo, em 2 meses, nem tudo fica bem à primeira. Portanto, é preciso agora fazer os tais ajustes finos. Não. A urgência é uma decisão, foi a decisão perfeita. Perfeita. Pois, em todos os hospitais isso acontece. E normalmente correspondem a picos. Mas quer dizer que está a terminar também, talvez é exagero, está em curso uma obra muito importante em Abrantes, porque apesar de não haver dinheiro, não estamos a fazer, que permite ter mais 14 camas no SO de Abrantes. Quer dizer, aquela questão de... que é uma coisa que a mim é ver doentes nos corredores. A mim é uma coisa que mexe comigo. Essa coisa das macas resolve-se. Estamos a falar aqui sempre para 100 milhões. E não é por 50 mil euros ou 60 mil euros de macas que a urgência de Abrantes não vai ficar bem. Vai ficar bem. E, portanto, estamos a fazer as obras. Não sei se conhece a urgência de Abrantes, aquela zona conhecida pela zona dos fumadores, que era onde os fumadores iam, um jardim de inverno cheio de ervas, está a ser toda remodelada, com uma placa tapada e vai permitir albergar mais doentes, ter mais doentes, em situação cómoda, sem estar nos corredores, enfim, já a pensar que, não agora, porque agora as urgências diminuíram. Repare que as urgências diminuíram agora. O que se tem falado muito na urgência de Abrantes, a urgência de Abrantes tem hoje menos utentes que tinha antigamente. Portanto, dizer que a urgência de Abrantes não tem capacidade é uma falsa questão. As urgências ficaram mais longe... Sim, longe, e isso é verdade. Agora, não vamos aqui mostrar as questões políticas, que é uma coisa que me impõe os cabelos em pé. Estamos a falar da saúde, estamos a falar de cuidados dos utentes. Não vamos utilizar a saúde por questões políticas. Não foi o caso, mas foi muito utilizado. Esta coisa, não é? Sempre puder haver aqui uma coisa para agitar, e então em época de eleições e tal, aí estamos nós. A urgência de Abrantes está a funcionar. Veja a VMER. Veja o que tem havido no país. Veja o que tem havido no país. Todas as notícias das televisões abrem com as VMERs. Por todo lado. Porque houve um acidente em Évora, que um cavalo não sei o quê, porque houve um acidente, não sei o quê. A nossa VMER tem uma taxa de operacionalidade de 1,8%. Quer dizer, nós criámos os meios de médicos e enfermeiros para que a VMER, claro que podemos ter tido uma avaria. Uma avaria é uma avaria. Agora, as taxas de operacionalidade que eu vejo nas televisões, quer dizer, não foi, houve um acidente, não sei, numa cidade, não sei o quê, a VMER não foi porque não havia médicos, ou porque não havia isso. Aqui não se passa. Estamos a um ponto de ter capacidade formativa para o INEM, para chamar aqui. Falta-nos um médico que já está identificado e que também para o centro hospitalar. E quando tivermos um médico aqui, já podemos fazer formação em suporte básico de vida e depois fazer formação em suporte avançado de vida. Quer dizer, que são médicos que podem ser formados aqui. Que essas formações são dadas em Coimbra ou em Lisboa e têm que ser, digamos, permitidas pelo INEM. As situações, a CIV é o INEM que é a CODU que manda avançar ou não manda avançar, é como a VMER. Nós temos que ter os médicos e as viaturas.
quem manda avançar é o CODU. Eu, se estiver em casa e telefonar para o 112 e disser tenho isto, a VMER avança ou não avança mediante quem está a atender o telefonema, não é? Até passaram aqui há uns 2 anos uma situação em que alguém morreu e que a VMER não avançou e até passaram ao registro da gravação. Isso é tudo com o CODU, não é? Não é? Como é que quer dizer? Quando são razões pessoais é muito difícil entrar nesse campo, não é? Sabe que eu não quero estar aqui a pôr-me, mas há aqui muito sacrifício, não é meu, da minha família. Agora vou dizer, sofri pressões da família fortíssimas para não. Enfim, porque saí de casa às 7 da manhã, chegar às 11 da noite e já tudo jantou. Isto não vale, eu não devia estar a dizer isto, mas eu sofri essas pressões. Eu gostaria muito de continuar. Gostaria muito de continuar porque entendo que tenho aquela questão da consolidação e da diferenciação, gostaria muito de apostar nela. Apostar nela porque comecei por dizer que as unidades hospitalares, na minha opinião, só terão realidade no futuro, isto não é nada da tutela, isto é a minha impressão, se diferenciarem. Aquelas que fizerem tudo igual vão ter dificuldades no futuro. Agora, a minha decisão foi, eu quero dizer que fui muito, não digo pressionado, mas enfim, o Sr. Ministro fez tudo que era possível para eu continuar. Mas, enfim, depois tive 2 meses de reflexão. O Conselho estava também, de alguma forma, coxo. Não havia diretor clínico. O diretor clínico não podia ser nomeado. Uma coisa que não podia ser nomeado. E, portanto, é uma situação que, quanto mais depressa se resolver, melhor. E só se resolve com a nomeação do novo Conselho. Creio que está em curso a designação do novo Conselho. Como? Da portaria. A portaria não fui ouvido nela. Quer dizer, muito francamente, não fui ouvido nela. Mas acho que a portaria não vai ter grandes efeitos no centro hospitalar. E dou-lhe um exemplo. Quando eu digo aqui da diferenciação da urologia, e hoje fazem técnicas em tomar, que só se fazem como daquela cirurgia endoscópica em Lisboa, acha que a urologia sairá de tomar? A urologia não está prevista na portaria. Então, sair de tomar vai para onde? Vai manter-se em tomar. Portanto, acho que a portaria foi, enfim, não quer dizer que não foi devidamente ponderada pelo Ministério, mas não vai ter grandes efeitos. Aliás, aquilo abre porta para o futuro, porque aquilo não diz que é para fazer assim. É para aplicar desde 2015. Mas agora, se tem um serviço, diz o bom senso. Se é um serviço que funciona bem, que é que eu digo da diferenciação que é fundamental. Um serviço muito diferenciado em tomar, como o caso da urologia. Acha que alguém vai decidir, é muito diferenciado, mas vamos fechá-lo. Não. Agora, os serviços fracos, aí já não direi. Os serviços fracos que não estejam contemplados na portaria, pode haver algum risco de torná-los, juntar-se a serviços que possam fazer serviços mais fortes. E nós temos aqui também alguns casos desses. Há aqui 2 projetos que me vão... Eu estou a falar de partida. Eu digo aqui, alguns, parto com o sentimento do dever cumprido. É claro. Fiz aquilo que acho que tinha que fazer, com orgulho de ter um conselho de gestão. Mas há aqui projetos que eu gostaria de ter hoje a segurança que avançava. Um é a hemodinâmica, que é muito querido a hemodinâmica. O outro é o LIS. Para mim, o LIS, contrariamente ao que parte da tutela pensa, é um modelo organizativo que melhor serve os utentes. E que no Médio Tejo se encaixava, na minha opinião, muitíssimo bem. Nós entregamos um projeto do LS. Eu tive uma reunião com o secretário de Estado, Dr. Leal da Costa, que foi muito receptivo e apoiante, mas depois as coisas são assim, demoram muito tempo, tem ano e meio. E eu não sei como é que vai ser o Conselho, se o Conselho não for um Conselho muito persistente, isto é assim, tem que haver a persistência fundamental para se conseguir. Tenho aqui estes 2 projetos que ficaram pendurados. O da hemodiálise não, porque está tudo aprovado, já é só uma questão de pro forma com
o Tribunal de Contas, porque o Ministério das Finanças, que é verdadeiramente quem manda quase mais que o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde já aprovaram, o da hemodiálise está garantido, a OLS e a hemodinâmica. Sinceramente, respondendo à sua pergunta, não sou capaz de ser de outra maneira, podia fugir à pergunta, vejo algumas interlocuções para avançar. Agora, depende da dinâmica, enfim, do relacionamento, também dos Presidentes de Câmara. Eu não lhe posso dizer o que é que trava. Posso lhe dizer que é a única, tenho dito isso mais que uma vez, é a única ARS do país onde não há OLS. Agora, as razões porque é que não há OLS na Lisboa e Val do Tejo, mas basicamente tem a ver com... Existem recursos e posso dizer que, agora não tenho cabeça, mas o estudo é um estudo sim. Em 2 anos, a parte económico-financeira dos cuidados primários e do Centro Hospitalar Mediteste ficava resolvida. Com melhores cuidados de saúde dos Estados utentes. Porque a minha ideia, e penso que a ideia das OLS, não foi que inventei as OLS, é que entre os médicos de medicina geral e familiar e os médicos hospitalares sejam assim. Que, por vezes, sabemos que não é. Há entre a classe algumas divergências relativamente quanto às OLS, porque, enfim, o médico hospitalar é visto como um especialista, os outros também são especialistas. E é dessa base que temos de partir. Ambos são especialistas. Um está mais no terreno, em contacto com o utente, e o outro está mais na retaguarda, que deve ser para filtrar aqueles casos que justificam o hospital e para não acontecer o que acontece no Médio Tejo e noutros hospitais, em que 50% das urgências não são urgências com indicação hospitalar. São urgências de cuidados primários. 50% são, ainda hoje. 50% são os tais azuis e os verdes. Não? Tenho pouca informação, mas posso falar por mim. Eu gostaria de poder sair no final do mês. Gostaria de sair no final do mês. O que é que está a impedir o que é que pode impedir? A questão da CRESAP. A CRESAP é uma situação, enfim, de hoje, todos os gestores públicos têm que passar para aquele filtro. Viram agora o que passou com o Diretor-Geral das Contribuições e Impostos, que apareceram 3 ou 4 candidatos e foram todos chumbados. Eu não os conheço, não sei. Agora, o processo volta outra vez. E quem lá está, o antigo diretor, está na minha situação. Está à espera que apareça alguém. Tal. Mas aqui põem-se outras coisas. É que realmente não se pode estar a exigir perfil aos gestores de um determinado nível e depois dar-lhes condições que lhes estão a dar. Por isso, ouvi, não vou dizer o nome, um político na televisão dizer, quando o Dr. Paulo Macedo foi para este lugar, Direção-Geral de Contribuições e Impostos, se falou muito no ordenado dele, mas os milhões de euros que entraram no país devido à sua ação, pagou aquilo. Agora, se querem ter condições muito apertadinhas, sei quê, e querem ter gestores, enfim, com perfil, enfim, vai ser difícil. Não é o caso aqui do Médio Tejo, creio que não é isso, mas o caso das finanças é um bom caso, não é? Porque já é público que o outro pediu admissão e que os 3 candidatos não passaram no CRESAP. As pessoas que forem propostas para o novo conceito têm que passar no CRESAP. Foi uma situação que este Governo criou. Enfim, acho bem, para a transparência, mas não pode impedir que... Melhor, eu volto a dizer, eu gostaria de sair no final do mês. Estou-lhe a dar 15 dias para o CRESAP e estou a partir do princípio que já existem as pessoas. Olha, nós temos um modelo organizativo, quer dizer, entre o Conselho de Administração e os médicos, eu sou uma excelente relação. Eu sempre disse que esta reorganização foi liderada pelos médicos. Liderada pelos médicos, primeiro por o diretor clínico, depois por seus assessores, que eram 6. Sendo o diretor clínico, eu apoiei muito os diretores de departamento que me têm apoiado nesta situação. E eu próprio tenho uma relação, há dias havia um problema em Tomar e eu fui lá falar com o médico e enfim, não posso substituir o diretor clínico, é evidente. Mas temos uma relação muito próxima, de grande proximidade entre o Conselho e os presidentes e os médicos,
que tem obviado a que se criem aqui situações complicadas. Agora, isto também, eu tenho vindo a forçar a tutela a tomar decisões, porque isto também não é bom para o Médio Tejo, para o centro hospitalar, nem para os outros. Tem que haver um diretor clínico, não é? Diretor clínico. E o diretor clínico, volto a frisar, não pode ser nomeado porque o nosso mandato terminou em 31/12. Não pode ser nomeado um. Tem que ser nomeado todo o Conselho. E o Conselho tem estas implicações. Tem que ser escolhido das pessoas, tem que ir à CRESAP, tem que ser aprovado. Não, coisas de fundo, é evidente que não, já não fazer coisas. Agora, temos que fechar as contas. Não quero ir embora sem fechar as contas. Quero sair das contas, uma situação muito complicada. As contas, isto que está aqui, que eu vos transmiti, é o que vai aparecer nas contas. Que já não muda nada. Agora, o fiscal único, que é uma autoridade independente, tem que certificar isto tudo. Estamos a preparar o relatório e mais uma semana, 10 dias, fica tudo feito para entregar às finanças, porque isto depois vai para as finanças, para o Tribunal de Contas e para toda a coisa. Houve algumas decisões que eu não gostaria, porque posso estar a falar, não quero estar a falar de pessoas. Foram algumas decisões que foram tomadas, as pessoas recorreram das decisões que o Conselho tomou, enfim, isso agora para mim já está, é assunto encerrado, criámos algumas situações. Eu sei que está no IGAS alguns processos e tal, nós não temos acesso, aquilo é tudo muito demorado, às vezes andam aqui processos de 2009 ainda a ver, e não sei o quê, aquela coisa com os médicos, por exemplo, do SIGIC, que fazia um SIGIC isto há coisas que vêm, nem é deste Conselho, até já nem no anterior, já do outro. Portanto, não sei o que é que isso, como é que está. Nós, tudo aquilo que as auditorias detectaram, remetemos para a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Não é? Eu comecei aqui no dia 24 de novembro, tomei posse no dia 11 ou 14 de dezembro e oficialmente terminei 31/12, ainda cá estou, não é? Vou continuar, até à designação do novo Conselho de Administração, continuarei a assumir as minhas funções de 13, com o mesmo entusiasmo e entrega sempre na defesa dos meus interesses centro hospitalar. Vou continuar. Eu sou uma pessoa, me ligo muito aos projetos. Eu acho que na vida nós nos devemos orientar por projetos, mas nós não vivemos dos projetos. Uma coisa é, os projetos têm que estar associados a uma remuneração. Eu liguei muito a este projeto do Médio Tejo, porque eu disse no início que eu vim para o Médio Tejo uma questão emocional, sem ter grande conhecimento de como é que o Médio Tejo estava. E fui surpreendido. O Médio Tejo estava numa situação muito pior que aquela que eu julgava. Tanto no aspecto económico ou financeiro, como no aspecto assistencial. E o Dr. Paulo Vasco referiu isso diversas vezes. Os protocolos de uma unidade não eram replicados nas outras unidades. Quer dizer, cada unidade fazia um protocolo terapêutico como se isso fossem 3 hospitais diferentes. Liguei muito a este projeto e, enfim, acho que foi um projeto com êxito, pelo menos tem sido o feedback que tenho da tutela. A tutela usou há dias uma expressão foi comigo, Sr. Ministro, não ponha lá que eu sou Ministro, que digo, Sr. Ministro, posso dizer que o Médio Tejo é hoje um hospital respeitado no país. O Ministro para dizer isto, respeitado no país, quer dizer que o Médio Tejo era o patinho feio dos hospitais, e era. Ninguém queria, era o Triângulo das Bermudas, não é? Você é que sabe. Não era o Triângulo das Bermudas, era aquelas coisas, hospitais que cresceram assim como cogumelos, saem cada um de costas voltadas, e hoje, felizmente, não está resolvido. O problema não está resolvido. Preciso consolidar isto. Não está resolvido. Mas avançou-se muito naquela questão que é a criação de uma cultura institucional única. Tem que ser a cultura de Torres Novas, tem que ser a cultura de Torres de Tomar, tem que ser a cultura de Abrantes. É aquela coisa que Abrantes, não sei o quê, aquilo em Abrantes. Pouco e pouco nota-se que Abrantes mudou. E realmente o Abrantes tinha uma cultura diferente. Não tem problema nenhum em dizer da cultura de Torres Novas. Mas quando há profissionais de Torres Novas que vão para Abrantes e de Abrantes vêm para Torres Novas, isto ao fim de 2 ou 3 anos começa-se a diluir. E as culturas começam a ficar as mesmas. É isso que se pretende. Cultura institucional é fundamental. Sei, está-me a dizer que se eles não concordam com o trabalho positivo do Conselho de Administração, há uma avaliação deles que eu respeito. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu nunca misturarei política com saúde. E acho que é um erro neste país, porque eu aprendi isso na Catalunha, misturar a política com a saúde.
Não estou a dizer que a Comissão de Utentes o faça. Não estou a dizer. Agora, tenho o exemplo dos Presidentes de Câmara. Os Presidentes de Câmara souberam interpretar verdadeiramente os interesses do centro hospitalar e dos utentes. Porque essa coisa de dizer, desculpe lá falar-lhe assim, que é um pouco da Comissão de Utentes, não vou dizer que é da Comissão de Utentes. Tem que haver tudo em todo lado, não dá. Não há dinheiro. É que não há dinheiro. Porque se eu dizer, eu quero isto, quero aquilo, quero o outro, sim senhor, eu quero. E como é que tem? Quer a pediatria em Tomar, a pediatria em Abrantes, quer a pediatria em Torres Novas. Quer a medicina interna aqui, ali e acolá. Quer como? Soluções. Onde é que estão? A gente vê o que é que passamos nos últimos 3 anos. E o que é que vamos passar nos próximos 20 anos. Eu provavelmente já cá não estarei. Vai haver aqui um controle apertado. Não vale a pena andar a gritar contra os credores. Eu acho que sim, senhor. Eu não advogo a Troika, nem essas coisas todas. A Troika foi apertada. Mas nós temos que ter a capacidade para perceber que nos endividamos todos a limites que eram impossíveis. E os credores quiseram dinheiro. Portanto, agora dizer que quer tudo aqui, ali, acolá e acolá, não dá. Até porque torna os serviços fracos. Você acha que um serviço com 2 médicos é um serviço? Tem 6 médicos no centro hospitalar. E agora, há alguém que diz que deve ter, esse serviço deve estar repartido, que é mau, em Torres Novas, Tomar, tem 2 médicos aqui, 2 médicos ali, 2 médicos ali. Como é que se fazem visitas aos serviços? Se um serviço com 2 médicos é um serviço, então, por esse período, forte. O serviço, não. A urgência básica é um serviço porque respeita integralmente aquilo que está estabelecido na lei. Os números de profissionais que estão nas urgências básicas, exatamente o que está definido na lei. Está definido. E a urgência médico-cirúrgica respeita integralmente aquilo que está definido na lei por diversos governos. Não foi para os conselhos de administração. Diz que o ponto mais distante do médico-cirúrgica deve estar 1 hora de distância e tal. Nem Orem está 1 hora de Abrantes. Portanto, dizer que deve ser uma médico-cirúrgica em Torres Novas, uma médico-cirúrgica em Abrantes, uma médico-cirúrgica em Tomar, isto é uma redundância. E eu lembro das palavras nesta sala do Sr. Ministro, terminar com as redundâncias, terminar com os excessos. É preciso rigor. Pois, foi o que se fez. Até apoiado naquela coisa que foi muito falado na altura, de um decreto-lei do professor Correia de Campos que dizia que devia ser uma urgência básica, médico-cirúrgica. Era só levar à prática. Agora vou falar do Conselho, uma situação que o outro Conselho de Administração, ou os outros Conselhos de Administração, não levaram à prática. Deixaram andar. Que nem Torres Novas tinha uma médico-cirúrgica, nem Tomar tinha uma médico-cirúrgica, nem Abrantes era uma médico-cirúrgica. Não eram. Porque as médico-cirúrgicas implicam determinadas especialidades que não existiam. De apoio à urgência. Ora, a situação que temos aqui, hoje no Alentejo, é uma situação, creio que é uma boa situação, atendendo àquilo que herdámos, são as três unidades, mas é uma situação complicada, quer dizer, ter 3 urgências abertas a 30 km, é complicado. A Comissão dá mais notícia que a Comissão de Utentes acha que o Conselho não quer comentar as declarações, se é assim, da Comissão de Utentes, mas não admira nada que a Comissão de Utentes diga sempre que este Conselho venha outro. Então, depois fica cá, não fica? Depois, quando vier o outro, vai ver o que é que a Comissão de Utentes vai dizer. Na minha opinião, a zona mais jovem, a zona do entroncamento, Orem, não é? Portanto, a que tivesse uma maternidade que estivesse nesta zona, estaria mais bem localizada do que... Agora, a maternidade vai-se colocar, não tenho dúvidas que isso é um problema que se vai colocar. Ter uma maternidade, 2 maternidades, faço essa questão assim, se me é permitido. Acho que justifica 2 maternidades no distrito. Portanto, das 2 abaixo dos limiares que são exigidos, acho que justifica. Agora, os problemas têm que ser antecipados, têm que ser discutidos, têm que chegar a um consenso. E não se fechar, e não ser um Conselho de Administração a tomá-los e envolver, passa a expressão, envolver a envolvente nisto, que são os Presidentes de Câmara, de forma a que eles também percebam que as decisões, porque é que elas se tomam. Foi isso que se procurou fazer com... Aliás, a Comissão de Utentes foi envolvida nisto. A Comissão de Utentes teve diversas reuniões com a Comissão de Utentes, é evidente.
há coisas que nos separam da Comissão de Utentes. Não vou dizer que a Comissão de Utentes não tinha lá as suas razões, enfim. Agora, separam perfeitamente a forma de ver do Conselho de Administração da Comissão de Utentes. A partir do princípio que eles iram, não sei bem, mas são à volta de 250 mil. Não, estamos a falar em 500 mil. O Norte Alentejano e Castelo Branco. Porque o Norte Alentejano referencia para Évora. Agora vou aqui dar uma informação que era assim até há pouco tempo, não sei se alteraram. A hemodinâmica em Évora só funciona 2 dias por semana. Como se o infarto agudo de miocárdio escolhesse dia e hora. Não escolhe. E, portanto, nós aqui pretendemos a hemodinâmica 24 sobre 24 horas. 24 sobre 24 horas. E que tivesse por base uma população de superior a 500 mil. 500 mil. Estamos a falar de cerca de 700 mil. Justifica perfeitamente. O assunto neste momento está... Olha, um outro assunto que provavelmente não sei como é que vai evoluir. Está mais do lado da CIM dos presidentes de Câmara. Porque na altura, quando nós fizemos este projeto com a rodoviária, foi feita uma proposta às câmaras para que elas próprias também contribuíssem com um valor simbólico porque nós tínhamos que garantir o transporte aos profissionais. E comprámos, creio que são 20 lugares, fossem ocupados ou não. Mas isso não rentabiliza o transporte da rodoviária. Por isso é que a rodoviária tomou esta posição. Agora, estamos a falar de transporte de familiares de utentes. E, portanto, as câmaras poderiam, e creio que estão a estudar isso, aliás, eu fui convocado para uma reunião, até nem fui agora, por outras razões de agenda, para a CIMT está a estudar a hipótese de, com o Meditejo, retomar havendo uma comparticipação financeira, porque nós pagamos 50 mil euros por ano de transporte. O nosso compromisso com a rodoviária. E a rodoviária não cobra. E, portanto, eles querem à volta de 80 mil ou 90 mil. Estamos aqui a ver se entre as duas entidades conseguimos retomar esse transporte. O que lhe digo é que está a ser preparado o novo Conselho, digamos, está a ser, enfim, ainda agora vai haver uma reunião a seguir, enfim, eu estou a colaborar nisso, enfim, no sentido em que gostaria que houvesse aqui uma continuidade, porque é muito importante haver a continuidade, não? Que haja aqui uma continuidade agora, não posso falar para os outros elementos, não é? Aqui há um fator crítico que é muito importante, que é o diretor clínico. Não é fácil encontrar um diretor clínico para 3 unidades. O Paulo Vasco foi um homem de grande dinâmica, coragem, que nos ajudou muito a levar à prática esta reorganização. Agora, um diretor clínico não tem sido fácil, não é? Embora que me diga que ele não pudesse ser nomeado quando sai o Presidente. Quando acabou, não é? Acabou porque os mandatos não são 3 anos civis completos. São 3 anos civis. Independente se começa em novembro ou se começa em janeiro. É assim. Portanto, o mandato terminou em 31 de 12 e ele pediu admissão no início de janeiro. Ele nem sabia que o mandato tinha terminado, assim que soube que o mandato tinha terminado. Olha, eu tinha um compromisso consigo por um mandato, tinha a vida dele, porque a vida dele foi muito afetada também em termos clínicos, não é? Porque perde a mão, não lhe é permitido. Dentro do hospital é permitido, mas está muito condicionada a atividade. Eu acho que a lei devia ser alterada nesse aspecto, devia ser uma declaração de interesse e permitir mais que os médicos pudessem ter acesso a outros lugares. Não é? Sabe que eu tenho uma característica, agora, esta coisa ligada não me agrada muito, que ele está ali a gravar aquilo tudo e depois não sei como é que vai fazer. Houve alguém que eu conheço bem, que disse uma vez uma frase que pode ter 2 conotações, uma conotação negativa e uma conotação positiva. Eu vou sempre para positivo. Que disse que eu jogava no bom sentido em 2 tabuleiros. Não é isso. Eu percebo a expressão, eu gosto muito de ver o para além da parede, o amanhã. Acho que nós devemos ver o dia-a-dia, mas temos de saber prever o que vem aí. E filo assim sempre na minha vida. E por isto ou por aquilo, acho que tenho tido sorte, é preciso sorte, na vida é preciso sorte. E digamos, o meu futuro está mais ou menos, não é imediato, mas lá para agosto
saberá, seguramente vai saber. Vai saber. Tenho mais ou menos definido. Eu tenho um grande. Essas coisas sou visto assim uma pessoa fria, distante, mas quando me relaciono com as pessoas, sou incapaz de mentir. Sou incapaz de mentir. E até tenho uma dificuldade em fugir às respostas. Tenho 2 convites. Convite para a área, foi sempre a minha área tradicional de formação, basicamente ligada à indústria, portanto, para ser mais tempo da CUF e por aí, de aqui Miguel, e tenho um convite também para a saúde. Tenho tempo para analisar, mas não foi essa a situação que foi questões familiares, um stress muito grande da família e outras coisas que, enfim, não queria aqui abordar, provavelmente saberão por aqui ou por ali, que me levaram à não aceitação. Porque isto foi em janeiro, só diz, em janeiro era sim, em meados de fevereiro foi não. E quer dizer que o Sr. Ministro foi uma pessoa com quem tenho que dar aqui uma palavra, soube perceber toda a situação, e ele que fez toda a força para que eu continuasse a perceber perfeitamente as minhas razões e imediatamente aceitou a minha decisão, e agora é trabalhar também me sinto eu na responsabilidade, dentro daquilo que me é possível, ajudar a que este projeto continue, consolidar e diferenciar. Agora é preciso força. Para mim, claro, estou aqui para defender os utentes, defender o Serviço Nacional de Saúde. Isso é que é importante. Os médicos não defendem, mas há uns que também sabem como é, não é? Por isso é que acontecem essas coisas que a gente vê às vezes todos os dias agora na televisão. Os lobbies são muito importantes. Há uma cultura instalada em Portugal que Lisboa, Coimbra e Porto é o país. E não é. O país é mais que Lisboa, Coimbra e Porto.